Com relação a esses dados, a primeira pergunta que nós estamos a fazer é a seguinte, secretária. A gente pode dizer que a população, a sociedade, ela ainda é conivente com uma educação baseada na violência ou não? Ela já está despertando para o lado contrário? Cada vez menos, né? Cada vez menos conivente, né? Acho que a invisibilidade da violência contra a criança sempre foi uma tônica muito forte, né? Do entendimento de quase todas as pessoas. Porque criança, como é um ser muito pequeno, como não tem voz, né? E como todo mundo acha que ela precisa ser enquadrada, moldada, né? De acordo com cada um com os seus critérios, aí normalmente se pratica muita violência contra a criança. A caso do menino Bernardo, na sua opinião, ajudou a sensibilizar os parlamentares para votarem no projeto de lei, para votar a favor do projeto de lei? Sim, eu acho que acabou sendo, né, a vida dessa criança prematuramente ceifada. Realmente teve uma importância muito grande na sensibilização dos parlamentares para a urgência de se aprovar uma legislação que se evite, né? Porque a legislação ela é muito especial, sabe? A Lei Menino Bernardo, ela confere à criança o direito de ser cuidado, educado, né? Sem o uso de qualquer violência. Né? Então, é de uma sensibilidade essa lei, e ela é o reconhecimento da criança como um sujeito de direito, um sujeito pleno, em igual condição a todos os outros integrantes da sociedade. Aí a lei foi aprovada, né, 13.010, só que antes da publicação de Diário Oficial, a presidenta, ela vetou uma questão dentro da lei, que era a de prever a multa de 3 a 20 salários mínimos para os conselheiros tutelares, que não passassem a informação, não informassem oficialmente as autoridades sobre alguns casos de agressão. Não é nem os conselheiros tutelares, eram educadores, agentes de saúde, né? Então, o servidor público. Assim, mas nós podemos entender o seguinte, que essa questão, esse artigo já existe no ECA. A notificação, ela é obrigatória de todos aqueles que lidam com a criança. Então, o veto foi muito nesse sentido. Já existe essa previsão legal no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o mais importante é que nós estamos trabalhando internamente no governo há mais de 2 anos para criar um modelo de notificação intersetorial, integrada, né, em que todos os servidores públicos e todos os agentes públicos estão sendo formados para o entendimento da importância, né, de se fazer essa notificação e criar um sistema em que essa notificação seja integrada, né? Quem vai centralizar essas informações é o Ministério da Saúde, né? Todas as violações de violência, que violência é um dado epidemiológico, é um problema que tem que ser tratado também, né, no âmbito da saúde pública, né? Então a saúde vai centralizar esses dados. Isso foi um amadurecimento durante muito tempo de todas as equipes de governo, e isso vai ser lançado, essa notificação intersetorial, em 2015. Então eu posso dizer que a previsão dessa multa, ela não contraria os dispositivos estabelecidos no Estatuto da Criança e Adolescente ou no Código Civil, ela está de acordo. Mas o mais importante porque já tinha previsão, né? E não havia mais necessidade de se tocar nesse aspecto. E aí a gente está trabalhando também não com a criminalização do servidor, mas com a conscientização dele da importância da presença dele nesse sistema de proteção de crianças. Agora, a senhora falou que já havia uma previsão no Estatuto. Agora eu te pergunto, no que difere a lei do menino Bernardo, né, do que está previsto no artigo 15º do Estatuto ou no Código Civil? Nenhuma legislação tocava no castigo corporal, né? E a nossa legislação, quando ela se pautava numa terminologia muito interessante, que é o maltrato. Né? Nós não temos no nosso dicionário o registro da palavra bom trato. Então é muito difícil você avaliar a subjetividade do que é um maltrato. Né? Então, o castigo corporal, ele tem uma definição, um conceito fechado do que é o castigo corporal. E a lei traz muito bem essa definição. Né? É que você causar dor, né, por várias modalidades numa criança, nós temos ali constituído uma situação de castigo corporal.
Outra coisa que não estava prevista na nossa legislação é o tratamento degradante, desumano, a humilhação, né? Essas coisas todas não estavam previstas na lei. Nós temos casos emblemáticos que saem na mídia em relação a isso. Aquela senhora que maltratava, que xingava, que humilhava uma criança de 4 anos, né? Com palavras que não eram de forma nenhuma apropriadas e que realmente se constituem como uma violação de direitos. A nossa legislação não tratava disso. Bom trato e maltrato é muito subjetivo para se avaliar. Agora, o castigo corporal, conceitualmente, ele tem uma definição muito clara. A lei de proteção à criança prevista no Código da Criança e do Adolescente, as penalidades previstas no Código Penal são diferentes daquilo que prevê a Lei Menino Bernardo? Sim. São diferentes do que prevê a Lei Menino Bernardo. A Lei Menino Bernardo fala de uma coisa que vamos só assim, analisar de uma forma bastante objetiva. O que você acha? Por que houve tanta reação? Se já estivesse previsto na lei, não haveria nem reação, né? Nem da sociedade, nem de todos os outros segmentos que se manifestaram contrário à lei. Os que se manifestaram contrário à lei não acreditam, né, que se bater numa criança é violência. Aí está a situação de diferença de concepção, né? Então, é correto dizer que aquela palmada simbólica, que é de correção, ela é diferente daquela da palmada de agressão mesmo, agressão física? Não. Assim, eu vou dar uma palmadinha em você, simbolicamente, porque você fez alguma coisa que eu não gostei. Vamos fazer a transposição desse assunto para a situação da violência contra a mulher, muito objetivamente. As mulheres, qualquer adulto, e considerando a questão do gênero, entendem que alguém pode dar um tapa para corrigir um comportamento porque não acha adequado? Por que se pode fazer isso com a criança? Porque se reconhece que a criança está num processo de formação, então ela precisa sim de modelos positivos, de orientação, de diálogo, para formatar o seu comportamento de acordo com as normas sociais. Então, o castigo físico é um adestramento. E um adestramento não é educação. É um modelo que se coloca de uma forma que ensina para a criança o seguinte: é legítimo bater. O mais forte pode usar o seu poder físico ou simbólico sobre o mais fraco. Isso é muito natural. E a criança aprende isso muito cedo e vai reproduzindo isso por toda a sua vida nas relações familiares, de companheirismo, de sociedade. Então aí a gente não entende por que acontece a violência. Né? Porque ela é naturalizada, ela é muito absorvida, é muito fácil, né, a gente lidar com atos de violência e entender aquilo como manifestação de uma postura, de um comportamento. Ou seja, até aquela palmadinha simbólica, só para lembrar a criança de que ela agiu errado, também está proibida. Não, você tem outros mecanismos. E existem muitas famílias que não usam e que têm filhos que são educados e que são socialmente muito bem inseridos na sociedade, na comunidade, né? Sem que nunca tenha o limite, quando ele se dá pela força física, ele cria um pensamento de que aquilo é legítimo. O limite pode acontecer pela palavra. Eu olhar para você e dizer que você não pode fazer alguma coisa e você me respeitar. Porque eu tenho uma autoridade sobre você. Existe aí corrente, um pensamento de que a lei tira a autoridade dos pais. E a gente pergunta assim, que autoridade? Né? Quando você precisa usar a força física para fazer valer, você já não perdeu essa autoridade? Você já não colocou em risco essa autoridade? Né? Essa é a minha última pergunta, inclusive. Muitas famílias, né, uma parcela da população rejeitou muito essa lei, dizendo que o Estado estava interferindo na educação familiar, que é uma coisa que é dentro de casa, o Estado não teria que interferir. Já uma outra parcela da população acha que a lei é bem-vinda porque ela vai superar um costume arcaico. Ou seja, a senhora acredita que a aceitação dessa lei, ela é realmente uma questão cultural? É cultural. Eu acho que é uma mudança, é um marco civilizatório, né? Como nós tivemos outros emblemáticos na sociedade, nós tivemos um momento em que nós tínhamos a aceitação da escravidão, né? Uma coisa que hoje nós já superamos esse momento, já entendemos que não é admissível,
né? E houve uma resistência muito grande em relação à abolição da escravidão. As mulheres não votavam porque se entendiam que elas eram inferiores aos homens. É preciso que houve todo um movimento para isso se colocar. A violência doméstica, até bem pouco tempo, contra as mulheres era completamente aceita, né? Então houve toda uma manifestação. A diferença é que as crianças não podem se manifestar e é preciso que a sociedade cumpra esse papel, governo, família, Estado. E quando você fala que o Estado entrou na vida da família, vamos pensar juntos aqui, né? Os direitos de um cidadão não podem cessar na soleira da porta de um lar, né? O das mulheres cessa. Nós somos contra a Lei Maria da Penha? Não somos, né? Porque entendemos que ela tem o direito de um tratamento digno, não violento. Por que não para as crianças? Né? O que está se fazendo aí é uma equiparação de direitos de cidadania, né? De sujeito. Isso é um processo lento e é preciso, eu acho que as famílias vão se convencer. Os professores antigamente batiam nas crianças dentro das salas e hoje ninguém passa na cabeça de ninguém aceitar que um professor bata no seu filho, né? E ele não teve que conseguir reunir, né, recursos na palavra, na postura, no diálogo. Então eu acho que esse processo vai ser o mesmo, né, em relação a todas as famílias que usavam e com certeza não vão usar mais essa prática na educação das suas crianças.